Amigo peludo, melhor companheiro do mundo. Diz tudo só com o olhar. Perfeito, seu jeito, seu cheiro, seu charme, seu pelo. Nada melhor do que te encontrar. Bicho solto, bicho solto. Mas pro bicho ser feliz tem que saber cuidar. Bicho solto, bicho solto, bicho solto, amor em primeiro lugar. Boa tarde, começando mais um programa Bicho Solto na TV Vila Imperial. Estamos aqui numa semana festiva, mudamos de endereço. Não sei aqui quantos apresentadores já contaram essa novidade, mas eu estou aqui pela primeira terça-feira estreando nessa nova casa e com o coração esperançoso de que essa será a nossa melhor fase, a melhor fase da TV Vila Imperial, que é o único canal comunitário da cidade de Petrópolis. Estamos aqui prestando todo o nosso serviço à nossa comunidade, contribuindo aqui com os nossos programas para o crescimento e evolução desse nosso espaço, nesse lugar lindo onde moramos, onde vivemos e queremos aí sempre o melhor. Nós estamos agora situados na Rua Buenos Aires, nós saímos da Rua Dom Pedro, agora temos uma casa com espaço muito maior. Estamos aqui, a equipe inteira, trabalhando muito para levar aí a melhor TV para vocês que estão em casa. Esse momento de mudança é um pouco confuso e a gente está participando disso, né? Porque uma TV comunitária, ela tem assim, esse caráter da nossa própria casa e nós todos aqui, que estamos aqui do lado de cá e você que está aí do lado de lá da TV, sabe como é que são as mudanças, né? Estamos nos encontrando nesse espaço, trazendo aí as nossas coisas, preparando e reformando vários programas para que a gente chegue na sua casa de uma forma bem mais rica e bem melhor. O Bicho Solto na TV segue nessa proposta que nós temos desde o primeiro momento, é que estamos aqui vivendo esse momento de ajudar tanto os protetores quanto informar a população que está em casa. Então, temos aqui na nossa cidade vários cães transitando aí pela rua, temos muitos animais sofrendo desse frio, desse inverno, que dessa vez chegou arrasando aí, né? Tanto para os humanos quanto para os animais. E estamos tentando contribuir para essa corrente do bem que tem que se formar para que a gente possa resolver grandes problemas aqui na nossa TV. Na TV, na cidade, a gente aqui é só um intercâmbio, né? Porque, na verdade, é a população toda que tem que ficar esclarecida, quem tem os animais e quem vê esses animais sofrendo na rua. Na semana que vem, nós vamos ter aqui a coordenadora aí do Departamento de Bem-Estar Animal, Elizabeth Amorim. Ela vai trazer aí para a gente toda uma atualização das ações da Prefeitura de Petrópolis, em prol desses animais. Mas, por enquanto, seguimos naquela proposta que temos, que é levar para você que está em casa, que tem seu animalzinho, que vê aquele animalzinho na rua, algum tipo de informação que possa contribuir e fazer com que esses animais sofram menos. Eu, com os meus animais em casa, tenho tido alguns cuidados, porque eu tenho sentido que o frio está pegando, né? O frio está doendo aí dos nossos ossos, né? Então, tenho arrumado, eu como digo lá, o condomínio dos meus cães, né? As casinhas com cobertor, para ver se, né, nesse inverno, esses animais, principalmente que estão tão acostumados às ruas, que eles possam ficar um pouquinho mais aquecidos, que eles se recolham nas suas casinhas, que eles tenham aí saúde para enfrentar, né, condições para enfrentar essas doenças que o inverno traz, tanto para os humanos quanto para os animais, né? Porque chega o inverno, a gente começa com aquela gripezinha, aquela dor na coluna, né? Tudo ataca no inverno, né? A gente parece que envelhece 30 anos a cada inverno, né? Para dormir, até para dormir dói, né? Que dormir é uma coisa que deveria ser para relaxar, dói, né? Dói os ossos, né? Dói tudo. Então, a gente vai conversar hoje com uma veterinária que já veio aqui mas foi lá no outro espaço. Ela veio aqui para falar dessas doenças do inverno e o que a gente pode fazer.
Bem-vinda de novo, Daniela. Obrigada. Boa tarde a todos. É um prazer aqui estar podendo contribuir aí com a população e com os nossos bichinhos também, né? Pois é, eu gosto de entrevistar a Daniela porque a gente fala muito. A gente já falou tanto aqui nos bastidores e já falou 20 minutos de tanta coisa interessante, tanta coisa necessária, tanta coisa urgente. E sempre vai ser urgente falar sobre essas coisas, né, Daniela? A gente pensa que as pessoas estão cada vez mais esclarecidas, mas pelo contrário, falta muita informação aí, né? Falta bastante informação e quanto mais a gente acha que sabe tudo, a gente não sabe nada, né? Elas vão surgindo, as dúvidas vão surgindo. Nem todo mundo tem acesso a esse esclarecimento ao mesmo tempo, né? E a gente sempre pede que as pessoas divulguem, né? Quem ficou sabendo, quem tem uma notícia, é o boca a boca mesmo, né? Ele funciona bem. Daniela, fala primeiro para a gente, para as pessoas já começarem a saber aonde que você trabalha, onde é que você fica situada. Eu tenho uma veterinária no quarteirão Ingelheim, próximo à igreja Nossa Senhora da Ajuda, que é ali a igrejinha do quarteirão Ingel, 1009. E você tem página no Facebook? Tenho, a gente agora está montando uma página, eu tenho divulgado alguns vídeos informativos também, dando orientação aos proprietários, né, dos cuidados básicos com cães e gatos. Pois é, então eu quero dizer que a nossa equipe Bicho Solto na TV ela é composta por algumas pessoas muito interessadas em contribuir e se unir pela causa animal. A gente tem a Verônica Malá, que faz essa redação junto com a Débora Ranciaro, cada uma de um grupo da cidade, uma da Pro Patinhas e a outra do Guardião dos Anjos, de onde veio meu Tom Jobim, nosso gato maravilhoso lá de casa. E temos aí a Caroline Rivello, que é do Campoeiro, e temos a Cris Messores, que é uma protetora independente, e o nosso querido Maurício Borges. Sem o Maurício, nós não somos ninguém aqui no nosso programa, porque as fotos que vocês verão daqui a pouco e o vídeo lá no canal do YouTube, a Daniela repetindo essa entrevista, é o Maurício que cuida disso. Então, ele é aqui a assessoria de produção perfeita para o nosso programa. Então, quem fez a redação foi a Verônica, que é uma pessoa que contribui muito. E a preocupação dela é realmente o frio, né? Nessa época do ano. Tem dia que a gente tem notícias que chegamos a 4 graus em Petrópolis. Imagina para os animais em casa e mais ainda os que estão na rua, né, Daniela? Pode comentar. Esse ano realmente a gente teve um inverno bem rigoroso. Eu estou aqui há 10 anos e nunca tinha passado frio. Ano passado nós tivemos época de bastante, com temperatura bem baixa, mas não por tanto tempo, né? Então esse ano a gente está passando por uma situação bem caótica com relação ao frio e a esses animais, né? Então, quando a temperatura cai, é comum ver as pessoas usando roupas mais pesadas para se protegerem do frio. E é recomendado o uso de roupas em cães e gatos? Gatos, não, eles detestam. Eu tenho um pacientezinho que é uma bondade, ama, é uma estátua, mas 99% não tolera. O gato realmente não gosta. Ele gosta muito do abrigo, da coberta, do quentinho, da roupa. Eles são meio ninjas, eles acabam saindo e se machucando, se prendem, a gente evita. Em cães, a gente tem que avaliar a situação da pelagem e da condição física também desse animal. Animais mais magrinhos vão ter mais frio e precisam realmente ser bem protegidos. Animais mais peludos, com subpelo, e o que a gente chama de subpelo? São animais com pelagem tipo do chau-chau, e aí todo mundo já conhece. São cães que já gostam mais do inverno, eles já têm mais uma proteção natural, desde que você não tose esse animal nessa época, né? E aí você realmente não precisa colocar roupa. Proteger sempre com cobertas, eles acabam gostando, fica mais aconchegante, mas os sem pelo e mais magrinhos, eles realmente precisam de uma roupinha. Vamos dar aqui um exemplo de quais cães que seriam esses que não sentem tanto frio e que por isso não precisam de tanta roupa. Então, eu percebo muito, a gente tem raças pequenas, a gente tem o Lulu da Pomerânia, o Shih Tzu quando não é tosado, né, porque a maioria não consegue manter a pelagem do Shih Tzu e faz a tosinha bebê. Sim. O Poodle, o bichão frisê, são cães com pelagem lanosa, pelagem abundante, desde que não sejam tosados, né? Sim. Cães como o Malamute, o Chow-Chow, os pastores, os próprios cães pastores, né? Pastor canadense, o pastor suíço,
pastor manto negro, belga, enfim. São cães que realmente você vê, às vezes está um dia mega frio, aquela garoa e ele está lá escarrapachado. Não quer sair Não quer sair dali. Eles gostam, eles pegam realmente... até chuva, né? Gosta até da chuva. Tem cães que a gente tem que entender que vieram, mesmo adaptados aqui, eles têm uma capacidade para resistência maior ao frio, realmente. E o prazer também, né? Exatamente, exatamente. Então, e aqueles com pelinho curto são os que acabam sentindo mais frio. Muitos vira-latas, né? Sim, os SRDs todos, praticamente, a grande maioria é pelagem curta. Não tem SRD são sem raça definida, hein, gente, que está em casa. Exatamente. É o vira-lata. E pelagem bem curtinha. Diz aqui do boxer, né? Pinscher, e os animais todos que foram tosados, os pugs. E aí a gente tem realmente os cães obesos, os cães com excesso de peso, eles acabam tendo uma capa protetora maior, né? Aí eu vou... Aqui eu nunca li a pergunta até o final, mas eu vou te perguntar, que está citado aqui, eu tenho esses casos. Os cães idosos, eles precisam mais desse cuidado, das roupinhas, né? Por causa das articulações. Comenta um pouquinho sobre isso. Exatamente. Como no ser humano, né? Os idosinhos, eles têm uma capacidade termorreguladora muito menor do que um adulto jovem, né? Então, ele não tem essa condição de manter essa temperatura o tempo inteiro ideal. E eles realmente precisam de cuidados maiores, né? Precisa mesmo de abrigo, precisa da roupinha, da manta. A gente sabe que tem animais que não gostam de roupa e esses animais precisam ser abrigados. E os idosinhos sofrem bastante com isso, principalmente as partes articulares. Não tanto quando tem processo inflamatório, que a gente sabe que para isso no inverno é até um pouco mais confortável. Mas quando já tem a artrose, já tem o desgaste mesmo das articulações, eles sentem bastante. Eu até vou comentar aqui, né, porque a gente aqui é um bate-papo, né, que nós temos lá o Frederiksen, que é um cão que nós adotamos em casa com mais de 12 anos, foi até através da Andréia do Cão Amor. E ele veio muito magro, muito magrinho, muito pequenininho, passando muita fome mesmo. Então é um animal que eu não sei como ele viveu 12 anos, quer dizer, as condições de um animal que é adotado e idoso, eles são de um amor incontestável. Mas a gente não sabe como é que eles eram alimentados, né? Que se tomaram alguma vitamina, que de repente morando na rua a vida inteira nunca fizeram isso. Então ele apresenta ele está mancando, né? Por causa da idade, ele já deve ter lá seus 15 anos. E aí eu sinto isso, ele parecendo um pastor, não é pastor, mas é um vira-lata com aquele porte de pastor. E para eu tirar ele da chuva, tirar ele do frio, é uma coisa dificílima. E aí eu fico sofrendo, porque eu vejo que ele, quando senta, ele já, para levantar, tem uma dificuldade. Então, para eu arrumar, né, a casinha, botei os cobertores todos, porque no lugar, troquei a casinha umas 5 vezes de lugar para conseguir uma que ele gostasse de ficar, porque ele não entrava de jeito nenhum. A vida inteira ele prefere dormir embaixo da varanda, né? Mas eu queria que ele ficasse na casinha para eu poder botar os cobertores, né? E aí no dia que eu vi que ele estava lá dentro, eu comemorei, né? Porque foi assim muito bom, porque a gente vê que ele já está velhinho e a gente tem que ter esse cuidado, né? Aqui eles citam até, né? Você deve saber disso, mas eu acho que é mais complicado, que existem até os colchões aquecidos, né? Mas isso aí, eu acho que a gente tem tanta frescura que eu compro para os meus animais, eles não usam nenhuma, Daniela. Não sei se... Essa é uma realidade. Se a gente compra a casinha linda, eles não entram. Compra não sei o que, eles não usam. Compra a roupinha, o animal não quer sair de casa, né? Então, a gente precisa ter o básico e bom, né? Exatamente. A gente não precisa do luxo. Eles não têm nem noção disso. O luxo é para o proprietário, né? O luxo é para o dono, para esse tutor desse animal, porque a vantagem do cachorro e do gato é exatamente essa. Ele não importa quanto você tem e como você tem, ele vai te amar, né? Independente de qualquer coisa. E tem uns que realmente são bem frustrantes, essas situações, que a pessoa vai lá, gasta fortunas com casinha, com mantinha, com caminha, e os cães querem um papelão, querem nada. Chega uma caixa de papelão, é o lugar preferido deles, né? Você põe cobertor, ele rói tudo, o papelão ele aceita, né? Então a gente tem que tentar achar a melhor condição de você abrigar esse animal. E essa história do papelão é até bom citar, né? Porque eu vejo que isola bem o frio, né, Daniela? A gente pegar uma casinha, uma caixinha, isolar e botar um cobertorzinho barato em cima, né? Exatamente. Então já a gente chama daquele peleja, né? Aquela peleja, ela resolve bem, aquele cobertorzinho resolve bem a situação. E eu costumo dizer o seguinte, quando o animal não aceita coberta, tem uns que nem
jornal, papelão, eles picam tudo, eles rasgam tudo, eles odeiam. A gente procura abrigar por fora, né? Isolar. Então essa casinha reveste ela com papelão, põe um estrado que mantém esse animal longe do piso, do chãozinho, né? né? Mesmo que a casinha seja de madeira, esteja assim, é mais uma forma, você vai manter um colchão ali de isolamento entre o piso e o estrado, funciona bastante. E fala sobre a higiene, né? Porque é necessário dar banho nesses animais. O que você aconselha? Porque tem gente que tem uma mania também, né? Que eu acho que a higiene é bom. A gente quer um animal perfumadinho e tal, né? Com cheiro de perfume francês. Mas de 15 em 15 dias, tem gente que dá banho em animal, né? Ah, não, toda semana tem que tomar banho o cachorro. O que você me fala sobre isso? Pois é, esse é um problema sério, né? Por quê? Porque a minha especialização é dermatologia. Então a gente sabe hoje em dia que quanto menos banho o animal tomar, melhor, né? Esses animais devem ser escovados. E se você for parar para pensar, poxa vida, mas ele dorme na cama comigo. Tudo bem, mas um banho de uma semana para outra, ele vai ao banheiro várias vezes ao dia, ele faz as necessidades várias vezes ao dia, eles se higienizam, então pouca diferença vai fazer de uma semana para outra, né? Então realmente nessa época, para as pessoas que não conseguem abrir mão disso, a secagem absoluta, total, tem que secar o animal, porque senão você vai ter problema de fungo, né? As bactérias se proliferam na umidade, quente e úmido, porque a pele está sempre quentinha, por menos quente que esse animal esteja, a pele está sempre numa temperatura ideal. Então, eu sempre recomendo o seguinte, o animal que está livre de parasito, como pulgas e carrapatos, basta uma escovação, ele vai estar limpo, é um animal, e eu costumo dizer o seguinte, cachorro não é para estar perfumado, ele é para estar sem cheiro, inodoro. Ele não tem que estar nem com mau cheiro, nem perfumado, né? A capacidade olfativa dele é 200 vezes maior que a nossa. Então imagina, às vezes a gente se incomoda com o perfume do colega, imagina um bichinho que não pode sair de perto da gente, ou dele, imagina nele mesmo essa condição. E ainda o transporte, né? Porque com esse frio, até pra gente sair de casa, a gente já sente aquele frio entrando pelo nariz. E o animal tem que ir até o pet, né? A gente realmente não tem em casa essa condição de secar tão bem, né? Nossa aparelhagem é diferente, até a gente vai fazer com o nosso secador de cabelo, mas demora muito mais, né? Então eu acho que evita, né? A gente tem que ter um pouquinho de noção que não é necessário. O desconforto da necessidade. Então, a higienização, mas poxa vida, mas ele foi na lama, pisoteou, aí sim. Mas ele não vai todo dia para a lama, né? E o que vai na lama também não vai dormir dentro de casa. E você também não pode deixar ele na lama se está chovendo, né? Se o tempo está horrível, aí você pode fazer essa opção, né? Foi um caso, assim, esporádico. Então, a gente realmente evita. E os que realmente não abrem mão, prestar bastante atenção. Se os animais estão vindo bem sequinhos, né? E vindo bem confortáveis após esse banho, né? E isso que você está dizendo aí dos animais que quanto menos até acabam ficando mais saudáveis pela parte dermatológica. Eu lembro quando eu adquiri minhas pugs, que a proprietária antiga, a criadora, ela falou sobre isso. Falou que não tem cheiro a casa dela, mas eles não tomam banho toda hora, porque se tomarem, eles começam a ficar com aquele cheiro, e é verdade, né? Porque se secar de forma incorreta, se os animais ficarem úmidos, eles vão dar problema. Hoje em dia, eu só aconselho, eu tenho animais com problema de pele que tem que tomar 2 banhos por semana, mas são animais doentes. Banhos também específicos com shampoo, são né? tratamentos, esses animais não podem abrir mão disso, porque tem um problema na barreira pele, um dia a gente fala sobre isso. É verdade. Mas, caso contrário, a gente realmente tem que dar um desconto para eles agora nesse inverno que está tenso. Então, agora quais medidas a gente pode tomar para manter esses animais quentes e seguros em baixas temperaturas? Pois é o que a gente já comentou bastante aqui, manter eles aquecidos, esses animais que ficam em quintal e que não abrem mão, porque tem animais que a gente fala, poxa, vamos pôr dentro de casa o bichinho, tem cãozinho que gosta de liberdade, ele não gosta desse confinamento, por maior que seja a casa e tudo, ele tem aqueles momentos que ele vai querer ir para o quintal, já acostumou, dar o passeio. né? Exatamente. Esses animais, recolheu, seca, procura secar, ter sempre um paninho ali para manter eles secos. Abrigado frio, mas ele destrói a casinha, ele destrói o papelão, destrói tudo. Então você põe a casinha de uma forma que fique contra o vento, não pegue uma corrente direto na entrada. Uma casinha que você tem uma entrada com uma parte fechada, a gente já hoje tem as casinhas verticais, né, que não são aquelas profundas, elas são lateralizadas, você tem a entradinha, tem o cantinho que ele vai dormir, então você ali não tem uma corrente direto, né?
As roupinhas, nos que aceitam as roupinhas, manter eles aquecidos, isso aí porque essa história da básicos, roupinha, né? Você tem que ficar trocando toda hora também, porque ele também deita no molhado, com o cão do lado de fora, não acho que uma roupinha seja adequada. Pelo né? contrário, Porque ela ele vai manter deitar ele e vai úmido. ficar com a roupa úmida no corpo. E vai ficar colado. Ele, com a proteção da pelagem dele, muitas vezes você não tem nenhum contato com a umidade na pele. Mas a roupa acaba sendo um veículo direto, ela leva a umidade para dentro da pele, ela vai abafar aquilo aqui. Então, a gente também tem que entender esses animais. As pessoas têm seus bichinhos e ele conhece a rotina, eles vão entender o que um gosta, o que o outro não gosta e tentar tornar o ambiente o mais confortável possível. E aí, vou te fazer aquela pergunta, né? Porque nós, quando chega aquele friozinho, a gente já quer logo tomar um caldo, né? Tomar um chocolate quente, fazer uma alimentação diferenciada, ligada aí, né? Comer um fondue. Agora, e os animais? O que é bom para a gente dar uma enriquecida aí nessa parte da temperatura do corpo dele? Muda-se alguma coisa? Muda sim. Como eu falei, tem animaizinhos que têm um metabolismo bem acelerado, é deles. A gente chega às vezes, o proprietário, Dani, mas poxa vida, ele come e não engorda. Esses não tem jeito. Esses vão ter que realmente manter num ambiente propício a temperatura mais elevada, né? Mas tem animais que você consegue fazer uma suplementação sim nesse período, uma alimentação um pouquinho mais calórica, aumentar a quantidade da ração, seja a opção da alimentação natural, alimentação através da ração, e precisa de um aporte maior nutricional nessa época, os bebezinhos principalmente, né? E os idosinhos, sempre com muito cuidado com os extremos. O adulto jovem é aquela, né, já são mais despachados, eles se viram melhor. Então a gente tem que aumentar a quantidade de comida para esses os idosos? Sim, o ideal sempre, né? Desde que não estejam obesos, e aí a gente, né, tem que avaliar, você tem um veterinário acompanhando esse score corporal desse seu animalzinho para saber se ele já está acima do peso, se vai causar um problema cardíaco, para proteger do frio. Aí a gente protege do frio de outra forma, né? Mas existe um desgaste muito grande do organismo para manter essa temperatura elevada, né? Que nos cães e os gatos, o ideal é entre 37,5 e 39,5, mas a gente sabe que a temperatura top é 38,5, né? 38,5 a gente está feliz. E o organismo gasta muita energia para manter essa temperatura no frio, porque a gente tem essa temperatura o tempo inteiro baixa e o organismo lutando para a termorregulação. Então a gente tem um gasto maior. Eu tenho proprietários que realmente optam simplesmente por aumentar o aporte nutricional nessa época do que agasalhar, e os cães ficam super bem, passam super bem. Isso é ótimo, né? Essa é uma dica boa. E existe alguma patologia que compromete a capacidade do animal regular a temperatura corporal, por exemplo, né? Se ele tiver alguma doença, quais são as doenças que podem fazer com que ele tenha essa dificuldade? De base, né? Então, o que acontece? Como a gente tem um desgaste do organismo para manter essa temperatura, praticamente todas as doenças vão interferir nisso, né? Então, os diabéticos, os cardiopatas, todos os animais debilitados, imunossuprimidos, né? Vão ter essa solicitação do organismo e muitas vezes não vão conseguir responder isso da forma ideal. Então, esses animaizinhos a gente precisa realmente ter uma atenção maior, tá com todas essas doenças de base mais controladas possível, né? Diabético normalmente quando vem pra gente já vem por clínica, então ele já vem com perda de peso e isso tudo prejudica, a gente sabe que os magrinhos sentem mais frio e tal. Os animaizinhos com doenças articulares, doenças endócrinas, as doenças de uma forma geral, elas comprometem a termorregulação, né? Porque o animal precisa de uma energia, de um gasto maior de energia para manter essa temperatura e o organismo está voltado para tratar, né? Para driblar essas doenças. Então, esses animais realmente precisam de um acompanhamento mais, né, rígido um pouquinho do proprietário, né? A gente não terminou ainda não, vou continuar conversando com a Daniela, mas eu queria chamar aí aquele nosso bloco das adoções, que eu não queria perder dessa vez a chance de procurar uma companhia, uma casinha quente nesse inverno para esses amigos que ainda estão aí na esperança de ter uma família, né? Porque a gente tem os nossos de casa, nesse friozinho eles entram embaixo do nosso cobertor, mas nunca deixamos de ficar aí penalizados com tantos outros que estão aí à procura de um lar. A gente vai falar daqui a pouco até sobre isso, um pouquinho de castração com a Daniela, aproveitar a presença dela aqui. Mas antes a gente tem aí esses casos que nós precisamos ainda resolver. Dá para soltar aí? Amarelo.
porte grande, dócil, já foi muito maltratado na vida e precisa de um lar com muito amor e carinho. Dê uma chance. O contato é com Rúbia no telefone 99257 2090. Duque, esse fofo aí da foto tem aproximadamente 3 anos, é aquele porte pequeno que você precisa para sua casa, é muito brincalhão, adora criança e se dá bem com qualquer animal. Adotá-lo é com a Naira no telefone 992 21 3689. Menina é uma felina maravilhosa, muito carinhosa, só que a adoção é mediante a confirmação de casa telada e sem acesso à rua. Tudo para garantir a segurança da menina. O telefone para contato é com Mariana no 99238 9690. Pequeno é realmente um cãozinho muito pequeno e cabe em qualquer lugar na sua vida e no seu coração. É obediente, carinhoso, se dá bem com outros animais e para adotá-lo é só entrar em contato com a Eliane no telefone 988 23 0774. Pierre, porte médio, um peludo lindo, carinhoso e brincalhão. Contato para adoção com Betty no telefone 988464344. Pluto, filhotão de 10 meses, porte grande, castrado, vermifugado e vacinado. Gosta de brincar e de crianças. Contato com Mariana no telefone 998685555. Cheryl, essa linda é uma fêmea já castrada, vacinada, vermifugada, porte pequeno e atualmente, infelizmente, vive numa corrente. Precisa com urgência de um lar com espaço e muito carinho. Ela tem 3 aninhos e o contato para adoção é com Rafaela no telefone 988 12 30 39. Então, eu costumo falar aqui que já adotei muitos animais, né? Tenho o maior prazer e privilégio da companhia deles, a felicidade de tê-los me recebendo, me dando esse amor tão gratuito todos os dias, né? E quanto à questão de adotar um filhote ou adotar um idoso, quando a gente não está acostumado, a gente até quer sempre um filhotinho, né? Eu também já tive animais que eu adotei filhotinhos, animais que eu achei também filhotinhos, mas quando a gente adota também um idoso, eles são assim de um carinho tão grande, né? Então a Daniela pode até me dizer isso, que ela é veterinária, ela acompanha. A gente pensa que os idosos não vão se adaptar na nossa casa, que eles não vão se adaptar ao nosso esquema de vida. Eles são assim de uma gratidão tão grande que parece que tem alguma força superior que diz aí, poxa, agora você encontrou a sua família, né? Você está protegido para sempre, então vamos ser calmos, pacíficos. E é assim, muito tranquilo adotar um cãozinho idoso, um animal idoso, inclusive gato idoso. Eu já adotei gatos também com mais de 6 anos e hoje são os donos da casa, né? Não tem, né, Daniela? A gente nunca sabe se o animal é mais saudável jovem ou se ele é o mais saudável idoso. Às vezes a gente pensa que os idosos vão dar trabalho. E eu tenho animais tão jovens que já me deram bastante trabalho com saúde, né? De raça, inclusive. Então, eu acho que você pode me esclarecer melhor do que eu não... Você acha, assim, que não é uma loteria, né? Exatamente, é uma loteria. Então, a gente, às vezes, você pega um animal bebezinho e ele já te dá problema nos primeiros 6... Eu não digo nem no primeiro ano, porque a gente já achava que problema de pele, até um tempo atrás, era um pouco mais tardio, e a gente hoje já tem filhotes atópicos, cães alérgicos com 6 meses, né? Alergia alimentar, enfim, alergia à pulga. E aí você fala assim, cara, né? Poxa, porque um animal tão novinho, já estou cuidando dele bem desde o primeiro momento. E às vezes você tem animais que vão 15, 16 anos, 17 anos sem te dar nenhuma manifestação. Vão morrer de velhinhos. Ah, mas no final deu problema renal. Não, ele não teve problema renal, ele teve velhice renal. Velhice, né? Os rinzinhos estão parando porque está natural, gastando, os fígados. O metabolismo é diferente é igual uma pessoa com 100 anos, com 90 e tantos anos, a capacidade de resistência delas a algumas doenças e tal
é diferente de um jovem. Mas muitas vezes a gente se surpreende. Realmente, assim, eu tenho contato com alguns idosinhos que foram adotados e são, é absurdo a satisfação que esses animais têm e a aceitação deles e o carinho que eles transmitem. É gratidão mesmo. Eles ficam totalmente adequados à casa, se adaptam bem a outros, né, animaizinhos, a outros companheiros. E às vezes você pega um filhotinho que te surpreende. Então é uma loteria, é aquela coisa, você não vai ter filho porque vai ter problema na velhice, não tem como, a gente tem que ter e saber que a qualquer momento a coisa pode fluir super bem a vida inteira ou pode ter uma intercorrência qualquer, né? E dependendo aí da qualidade do seu amor, né? Você imagina que se o animal for viver 2 anos a mais, que seja, né? Eu adotei um animal idoso e eu não vou ter uma vida inteira com ele pela frente, vou ter 2 anos. Mas o que é 2 anos de felicidade na vida desse ser, né? Talvez não tenha conhecido isso, você sabendo que contribuiu para esse momento da vida dele, né? Porque ele vai, na verdade, você está cuidando dele para sempre, né? Você vai, até a eternidade vocês estarão juntos. E é isso que é importante para os amigos, né? Então eu vou pedir só um pequeno intervalo agora e a gente volta daqui a pouco com o nosso Bicho Solto na TV. Nossa, Eclético, estilo e beleza. Atendendo ao público em geral, oferecendo serviços de corte de cabelo masculino e feminino, assim como manicure e pedicure, depilação a laser ou com cera quente, estética facial e corporal, designer de sobrancelhas, maquiagem e penteado. Localizado na rua Dr. Nelson de Saerpe, 232, loja 7, no Centro Histórico. Telefone 2237-0276. Alquimia Pet Store. 2 endereços para servir ao seu animal com atendimento personalizado. Uma loja no coração da cidade imperial, na rua Dr. Nelson de Saerpe, número 49, e outra na clínica Amigo Bicho, na rua Monte Caseiros, número 414. Farmácia completa, roupas, camas, acessórios, brinquedos e várias marcas de rações. Faça uma visita ou ligue para 2247-1516. Estação Animal Pet Shop. Tudo o que o seu pet necessita em um só local. Rações, acessórios, roupas, camas, farmácia, transportes, consultório veterinário, além de banho e tosa. Localizado no coração de Itaipava, na estrada União Indústria número 11.000, loja 94, no Shopping Estação. Faça uma visita ou ligue para 2222-3178. Petline, a loja para seus animais em Correias. Além de várias marcas de rações, a Petline é representante das marcas Cibal, Ecopet, Farmina e Canebel. Oferece também acessórios e medicamentos. Faça uma visita. Endereço: Estrada União Indústria, 2189, posto 2, Correias. Telefone 2221-4506. Entregas a domicílio. Bom, queria, aproveitando aí que nós já viemos desse nosso bloco aí dos nossos apoiadores aqui do Bicho Solto na TV, quero mandar um grande beijo pro meu cabeleireiro Alex, que eu estive lá com ele hoje, né? Essas mechas aqui vermelhas, maravilhosas e coloridas, que eu invento e ele executa lá do Eclético Estúdio Beleza, que fica lá na rua Nelson de Saerpe. Hoje fez aniversário, Alex, um beijo, já te parabenizei de manhã, quero agradecer essa parceria. Eu tenho que enfrentar o inverno, ir lá lavar meus cabelos com você, fazer essa coloração tão bonita, né? A Maurício adora ficar me fotografando aqui com esses cabelos e realmente essas mechas são um estouro, né? Então é uma equipe lá maravilhosa que me recebe lá sempre, toda semana.
e adoram, a gente conversa muito, é uma troca muito grande, todas as mulheres deveriam se permitir. Claro que a gente não tem que ter frescura, a gente na hora de... Hoje o Maurício veio conversando comigo, que eu falei que eu tenho uma furadeira, que estava até emprestada aqui na TV, e ele falou, eu falei, não só tem, mas sem manusear, né? Porque a gente faz isso aí tudo, né? O que precisar a gente faz, mas a gente também tem que cuidar um pouquinho do visual, né? E eu fico feliz desse momento, né? Que a gente fala que é a cara da riqueza, ir lá no salão toda semana, né? E tá um pouquinho mais, melhor apresentado aí para os nossos telespectadores que merecem aí nosso cuidado, porque estamos em contato direto. Um beijo, Alex, e obrigada a todos os outros apoiadores aqui do Bicho Solto na TV, porque, na verdade, vocês apoiam a causa animal em Petrópolis, porque estamos aqui levando informação. E nós aqui temos esse orgulho de estarmos fazendo essa ponte entre a pessoa que está em casa, entre as informações, os veterinários e os entrevistados aqui, os protetores. Já vivemos aqui momentos muito emocionantes nesse cenário. E temos certeza que só enriquecemos, né, essa gama de informações tão necessárias, mas ficamos assim sempre penalizados, que ainda não é o bastante para mudarmos o cenário da cidade, mas estamos na luta para chegar lá, né? Daniela, existem algumas doenças como para a gente, né, que são mais comuns no inverno. A gente tem pneumonia, né? Tem gente que tem rinite alérgica, tudo ataca no inverno. E nos animais, quais são as doenças mais frequentes? A mesma coisa. Eles têm as mesmas doenças. Eles sofrem muito com as gripes, né? E aí a gente cai novamente naquela situação. Os novinhos, os bebês, os idosos são os mais propensos a, de uma simples gripe, evoluir para uma pneumonia, né? Então, são realmente aquelas duas situações que a gente precisa ter um cuidado maior, né? Existem essas doenças nesse período porque justamente o organismo está voltado para a termorregulação, então tem um sistema imunológico suprimido e acaba ficando mais vulnerável a essas infecções, né? A maioria dessas doenças respiratórias. Uma coisa bastante importante, os gatinhos, eles, diferentemente dos cães, a vacina do gato é uma vacina voltada para as infecções respiratórias, porque eu digo que o gatinho tem problema, morre daqui para cima, e o cãozinho daqui para baixo. Normalmente os cães, a gente tem muito problema com as gastroenterites e tal, e os gatos, ao contrário do que as pessoas pensam, eles são bem frágeis. Eles têm asma, eles têm bronquite, eles têm bronquiolite, então são animais que precisam de um cuidado. As vacinas deles são voltadas já especificamente para a parte respiratória. E os cães, na vacinação anual, né, a vacinação ética, a vacina que a gente dá na veterinária, aplica na veterinária, ela já tem a parainfluenza, que é a gripe, e a gente ainda faz um reforço com as específicas para pneumonia. E aí cada um com seu distribuidor e tudo, mas são específicos para bactérias, né, causadoras dessas infecções respiratórias. E a gente tem, principalmente quando você tem uma população maior de animais, porque nessa época as infecções elas se propagam com uma intensidade muito grande em função da aglomeração, um busca o outro para esquentar, então um ficou resfriado, já passa para o outro. E come no mesmo potinho, né? Exatamente, espirra igual a gente. E em casa não tem jeito, quando a gente tem muitos animais, eles acabam comendo juntos mesmo, né? Você pode separar, mas quando você não vê, né? Bebe a mesma água, né? É igual filho, você acaba bebe toma, dá beijinho. Não então, tem assim, jeito, né? Se você tem que manter de outra forma, né? Então, vacinado para aqueles que têm a condição, mas pelo menos a vacinação básica anual, a gente já tem uma proteção contra a parainfluenza. Então, é importante realmente e tomar cuidado. Uma tosse, às vezes as pessoas confundem. Canso de proprietário ligar, Dani, fulaninho está com tosse, está engasgado. Não é. A tosse deles parece um engasgo, parece que eles estão com o osso atravessado. É diferente da tosse da gente, né? E você vê que em adultos jovens, algumas vezes ela é autolimitante, quer dizer, ela vem Quando e vai embora. Quando você fala adultos jovens, é a partir de quantos anos? Então, a gente considera filhote, raças pequenas, até 1 ano e meio, mais ou menos, né?
Aí dali a gente já tem um amadurecimento mais precoce. Raças médias e grandes e gigantes, a gente já considera o filhote até 2 anos, 2 anos e meio. A partir dessa idade, até os 7, 8 anos, e aí também vai em função do tamanho, não é raça, porque você tem os SRDs mestiços com pastores, são considerados grandes, são animais de 20, 25, 30 quilos. Então a gente vai em função mesmo do tamanho, não da raça. A gente considera essa faixa, eu trato meus cãezinhos e gatinhos acima de 7 anos como geriatras, né? Como pacientes geriatras, porque a gente já precisa dar um suporte. Depois dos 18 anos, hein? É cedo. A gente acha que, mas vai viver 15, não importa. Começa a tratar bem desde os 7, que ele provavelmente não vai te dar tanto estresse na maturidade dele, né? Na Pois é, eu serenidade tenho lá dele. que em agosto agora completa 18 anos. Eu já passou, né? Já tá Matusalém, porque já passou do idoso há muito tempo, né? 18 anos E já foi não bem, tem, então né? quer dizer, teve Tá uma juventude saudável, né? Passou bem por essas situações, provavelmente vai. Eu tenho um pacientezinho que está com 19, um bichão frisê, uma gracinha, super bem, e o hemograma dele, bioquímica, melhores do que os meus. Pois é, o meu também aconteceu isso. Não tem nada, vai morrer no susto. Daniela, depois eu queria falar com você um pouquinho, rapidamente, a gente não tem mais tanto tempo, sobre as castrações que você tem aí. Você tem uma atitude legal e eu quero contar aí para o pessoal que está em casa que é importante isso. Mas antes eu queria chamar a agenda. Nós temos 2 eventos para a gente divulgar. Eu vou ter que ler para vocês aí. Vamos botar a imagem aí que eu vou contar para vocês o que vai acontecer. Então, a gente tem o Bazar do Dogs Heaven. Vai acontecer agora no sábado, Maurício? No dia 29, de 10 às 17 horas. Vai ser onde, Maurício? Imobiliária LJ Imóveis, vai ser lá em Secretário. Então, tá tudo bombando em Secretário. A gente tem um Agroserra lá, aconteceu esse final de semana. Ó, o secretário está no mapa agora total, né? Eu queria muito que vocês que pudessem, ajudassem aí, não só indo no bazar do Dogs Heaven, mas procurassem a página deles lá no Facebook, porque o Guilherme, que é o proprietário, ele tem uma ajuda aí de mais de 200 animais. Ele é uma pessoa que investiu toda a sua vida em prol desses animais, o patrimônio pessoal dele em prol desses animais. Ele precisa de muita ajuda, porque não foi ele que foi um colecionador, as pessoas foram deixando esses animais e ele foi acabando tendo que ficar com eles, e agora é uma população tão grande, mas dizem que muito bem cuidados, que ele tem um espaço maravilhoso. Ele já esteve aqui no nosso programa, então vocês poderiam ir, tanto irem ao bazar, mas procurarem a página, adotarem aí algum desses animais com algum tipo de doação mensal de ração, porque são animais que não eram de ninguém, né? Na verdade, não eram de ninguém e agora estão sob a tutela dele, né? E a gente tem mais aquele de sempre, né? Porque é o Pães dos Cães, que continua aí bombando lá no Horto Mercado, lá em Itaipava. Lá também está acontecendo uma feirinha dos bazares da DBEA, que é o Departamento do Bem-Estar Animal. E lá a Betty faz esses pães e vende, e com essa renda ela faz as castrações de muitos animais aí que ela ajuda, né? Uma protetora. Então, continuamos também. Essa semana nós não recebemos a agenda, não posso confirmar que vai acontecer, daqueles bazares no calçadão do Senip, que é ali do lado da loja americana, na Rua do Imperador, que a DBEA tem disponibilizado as barracas para que os protetores, feito um cadastro, possam estar ali vendendo seus produtos e ajudando nas suas ações. Eu achei assim uma ideia ótima, porque os protetores ficavam, né, cada um fazendo seus eventos em lugares diferentes, e ali é um lugar no centro da cidade, né, e eles vendem então desde coisas de bazar mesmo, como artesanato, suas camisetas, seus brindes, né, as coisas que têm a ver com seus grupos de proteção, e com essa renda podem ajudar a solucionar esses problemas. Então eu achei uma excelente ação, começou aí tímido com 1 ou 2 barracas e agora já tem muitas barracas. Todo final de semana está acontecendo isso lá, costuma acontecer nos sábados.
Bom, então a gente falou aqui, né, dessas doenças. Agora eu queria que você repetisse um pouquinho aonde que as pessoas te encontram, telefone, tudo, e me falasse um pouquinho também dessa necessidade da castração e dessa forma com que você lida com isso, né? Pois é, a gente tenta, sim, é um problema que virou um problema social, né? A gente tem uma população de animaizinhos de rua muito grande, é muito triste a situação de Petrópolis. Eu tenho clientes de fora que ficam horrorizados, né? E a gente, infelizmente, um dia vem falar sobre a questão da posse responsável, que é importante isso, mas a gente tem que fazer alguma coisa, né? A gente tem que parar de achar culpados, que essa é a realidade, não adianta ficar apontando o dedo, né? E fazer de alguma forma, porque é triste, né? A gente só vê cada dia você tá igual enxugar gelo, a realidade é essa. Você castra 10, vem 20, você castra 20, vem 40 e é um crescimento exponencial. Então, eu tenho um programa que a gente faz um cadastro de pessoas carentes, pessoas que realmente não têm condição de fazer pelo preço normal que a gente faz, né? E a gente faz uma seleção e encaixa num programa com valores populares, né? Dando oportunidade realmente àquelas pessoas que acham que não têm condição e realmente são valores que as pessoas... Dá para a pessoa fazer um sacrifício, porque é para o resto da vida dela e do companheiro, né? Sem contar com todas as vantagens das castrações, com relação à saúde, né, a condição da integridade desse animalzinho, a questão de controle populacional que precisa haver realmente, né? E tá complicado, né? Os bichinhos realmente estão jogados, né, à deriva aí, eles estão na sorte. E a gente realmente tem que tentar fazer alguma coisa e os proprietários fazerem um pouquinho mais de sacrifício, né, colocar como prioridade e a gente tentar dar uma ajuda, porque não tem condição da gente ficar só empurrando as obrigações para o outro, né, e muitas vezes a gente tem que parar para ver realmente até que ponto vai a obrigação, né, da prefeitura, do governo e tal, com relação aos seus. Então, vamos fazer o que a gente pode pelos nossos, né, pelo menos pelos nossos. E muitas pessoas às vezes falam, mas eu não posso sair adotando, eu não tenho mais como botar um animalzinho em casa. Então ajuda com uma castração. Você não tem mais como, não vai virar um acumulador, você não tem mais como domiciliar esse animal, mas pelo menos faça com que ele se livre, porque parir é uma coisa muito complicada quando não tem assistência. Tem animaizinhos, tem cadelinhos que têm um parto complicado, sofrem. Na rua, né? Na rua, nesse ponte, frio. No meio do mato. Exatamente. E a gente fica, né, meio vendido aí. Então, eu tenho esse programa, as pessoas que tiverem interesse podem ligar, o telefone é 2246-4889. A veterinária fica no quarteirão Ingelheim, 1009, na rua Ingelheim mesmo, próximo à igrejinha. E aí a gente faz um cadastro, faz uma seleção, né? E tentar ajudar aí de alguma forma, porque realmente a situação está caótica. Pois é, eu quero até pegar esse gancho aí no que a Daniela está falando, sobre essas críticas, porque nós entendemos que seja tão necessário e seja até muito abençoada essa tarefa de ajudar os animais, principalmente os sem dono, os que estão aí na população de rua. Mas há também uma discórdia tão grande entre essas pessoas que militam nessa causa. As pessoas têm tanta vontade de ajudar, mas tem tão pouco tato entre os humanos que isso é uma coisa que nos assusta um pouco, né? Nós temos que ter aí muito respeito com as pessoas, não adianta eu somente tratar bem os animais, mas os animais humanos também, né, merecem total respeito e nós não temos que fazer comparações e nem ficar jogando a responsabilidade para o outro. E lembrar que, claro que nós também entendemos e queremos que todos os governos, em todas as instâncias, municipal, estadual, federal, assumam as suas responsabilidades. Mas eles também não foram as pessoas que colocaram esses animais na rua. Então, esses animais estão lá por uma irresponsabilidade de alguém que teve um animal, que deixou esse animal na rua e ele proliferou na rua, né? Alguém que abandonou esse animal, como a gente tem visto aí, né,
tantos casos de animais, inclusive idosos abandonados. Animais com 5, 6 anos, já não são idosos, pelo que eu entendi aqui, Daniela, mas são jovens adultos, abandonados. Quer dizer, a pessoa convive 4 anos com o animal e depois coloca ele na rua, né? E animais ainda em situações piores, né? Um descarte. E aí esses animais vão se procriando e isso está cada vez absurdamente maior, porque eles também têm, né? Participam aí dessas doenças que agora a gente vê, sinomose, né? Algumas doenças já chegaram numa instância até, né, de sanidade, de saneamento básico, creio eu, porque tem tantas doenças já, né? O esporo nos gatinhos, né, Daniela? Que isso só está se proliferando na rua, né? Exatamente. A gente tem aí uma responsabilidade, né, social. É muito triste. Eu amo bicho, as pessoas que me conhecem sabem como eu trato meus pacientes, né? Mas a gente não pode esquecer o ser humano, né? O ser humano não pode ser esquecido, até porque quem colabora não são os animais, quem colabora somos nós, né? Quem faz as doações, quem ajuda. Então, a população, o mundo também não está tão perdido assim. A gente precisa do ser humano, não tem jeito. E a gente vê exatamente isso. Os animais na rua não esporotricose, doenças, parasitos intestinais, a gente pisa nas fezes. Esse ano eu já tinha acendido essa luz amarelinho há 3 anos atrás com relação à sinomose. Eram surtos. 3 anos seguidos foi surto, esse ano é uma epidemia. O que a gente está vendo é uma coisa fora de controle, né? Está muito sério. E a gente sabe que é muito bonito você fazer uma campanha de vacinação, mas você vacina quem tem proprietário, quem tem o seu tutor. Leva, né? Quem leva, né? da rua que precisava ser vacinado. Se ninguém levar, ele não vai, exatamente. Né? Esse ano, por exemplo, eu fui fazer vacinação que amigas, pessoas que abraçaram a causa, Dani, vem aqui, faz um fulaninho, vamos tentar resguardar. Mas é uma fagulha muito pequena, perto da necessidade, muito pequena, né? Entendeu? Então, realmente, a gente precisa ver por eles. Essas epidemias surgem, a esporotricose está disseminada aí de uma forma bárbara, né? São zoonoses, assim, a gente tem que entender que também passam para o ser humano também tem um risco, a gente não pode deixar ele de lado e que tem que ser vistos, né? A gente está com a leishmaniose aí, é outra onda que está vindo e está vindo pesada, né? Uma doença grave, uma doença séria, de difícil tratamento. Então, quem não conhece, procura se informar, para a gente começar, falta informação para a população, né? Eu quero aproveitar também para mandar um beijo. O Daniel está falando uma coisa importante. Esses animais que moram na rua, eles não vão à campanha de vacinação, porque se ninguém levar, claro que eles não vão. Mas quero mandar um beijo para o pessoal da Alquimia, que é aquela loja maravilhosa que fica na Nelson de Saerp, que tem também uma filial lá na Clínica Amigo Bicho, porque as meninas, elas levam o veterinário na loja para vacinar os cães que eles alimentam ali na rua. Então, eu já vi fotos e tal, é uma loja que eu consumo, é a minha loja, na loja onde eu compro as coisas dos meus animais, a Alquimia ali, e eu achei fantástico, porque eu vi os animais dentro da loja sendo vacinados. São aqueles que têm os nomes e alguns deles ainda fazem parte aí da nossa abertura, do fechamento do nosso programa, do nosso teaser, porque o teaser foi gravado na rua mesmo, então o Greg saiu com o Domingos na época, com o Maurício, comigo, eu dirigindo, ele saltando do carro, para fazer os vídeos lá com os animais que a gente sabe os nomes, que moram na rua da cidade, né? E alguns são esses, os adotados aí, né, pela Alquimia, que alimenta e que cuida, né? Então, isso é que é bonito, né? Cada um pode fazer a sua parte. Elas têm os animais delas em casa, mas tem aqueles de rua que elas ajudam, né? Quer dizer, a loja está ali, né? O que custava? É um pouquinho do bem. Se cada um fizer um pouquinho, a gente chega lá, né? Esse negócio, uma andorinha não faz verão, né? Então, cada andorinha fazendo um pouquinho, né? A gente, muitas vezes a gente deixa de ajudar porque, eu não posso dar o tanto. Um pouquinho que você pode dar, tem que parar. Já faz uma diferença, né? Faz muita diferença mesmo. Nós não temos que fazer tudo, nós temos que fazer o que podemos, mas temos que fazer. Isso que é importante, né? Daniel, tem que terminar o programa. Repete aí o endereço mais uma vez.
vez seu nome todo agora para todo mundo te achar. Daniela Soter, Rua Ingelheim, 1009. Telefone é 2246-4889. Pois é, Maurício, a gente vai ter reprise desse programa que você assistiu aí, esse papo legal meu com a Daniela. Vai ser que dia, Maurício? Amanhã? Quinta-feira. Eu não consigo decorar as nossas reprises. Quinta-feira às 19 horas e domingo às 17 horas. Mas amanhã nós já estaremos na página Bicho Solto na TV e no nosso canal do YouTube Bicho Solto na TV também. Essa entrevista e essas fotografias aqui que a gente está sendo clicado o tempo todo. E dizer que você que quer também adotar um animal, quer conversar conosco, quer mandar uma fotinha do animal que você está cuidando, fazendo a guarda enquanto ele não é adotado, que você pode mandar um e-mail para o bichosoltonatv@gmail.com para se comunicar conosco aqui da produção, tá certo? Daniela, muito obrigada aí, sempre bom conversar com você. Obrigada a vocês, é um prazer aqui sempre, a equipe toda, agradecendo o pessoal da melhor qualidade. E é sempre bom a gente realmente estar aqui, podendo ajudar, colaborar um pouquinho, é aquilo, no final é bastante, né? Isso aí, um beijo para vocês e até a próxima semana, aqui na terça-feira no Bicho Solto na TV. Eclético, estilo e beleza. Atendendo ao público em geral, oferecendo serviços de corte de cabelo masculino e feminino, assim como manicure e pedicure, depilação a laser ou com cera quente, estética facial e corporal, designer de sobrancelhas, maquiagem e penteado. Localizado na rua Dr. Nelson de Saerpe, 232, loja 7, no Centro Histórico. Telefone 2237-0276. Alquimia Pet Store. 2 endereços para servir ao seu animal com atendimento personalizado. Uma loja no coração da cidade imperial, na rua Dr. Nelson de Saerpe, número 49, e outra na clínica Amigo Bicho, na rua Monte Caseiros, número 414. Farmácia completa, roupas, camas, acessórios, brinquedos e várias marcas de rações. Faça uma visita ou ligue para 2247-1516. Estação Animal Pet Shop. Tudo o que o seu pet necessita em um só local. Rações, acessórios, roupas, camas, farmácia, transportes, consultório veterinário, além de banho e tosa. Localizado no coração de Itaipava, na estrada União Indústria número 11.000, loja 94, no Shopping Estação. Faça uma visita ou ligue para 2222-3178. Petline, a loja para seus animais em Correias. Além de várias marcas de rações, a Petline é representante das marcas Cibal, Ecopet, Farmina e Canebela. Oferece também acessórios e medicamentos. Faça uma visita. Endereço: Estrada União Indústria, 2189, Posto 2, Correias. Telefone 2221-4506. Entregas a domicílio. Amigo peludo, melhor companheiro do mundo. Diz tudo só com o olhar. Perfeito, seu jeito, seu cheiro, seu charme, seu pelo. Nada melhor do que te encontrar.